Olá, estudante! Seja bem-vindo a mais um vídeo de revisão dos temas que nós abordamos no ambiente da sala de aula. Nesse vídeo, nós trataremos especificamente sobre os ângulos. E lembrando que nós estamos tratando dos ângulos internos do triângulo equilátero. Então, inicialmente, eu vou evidenciar estes ângulos. Observe que nós temos aqui no triângulo equilátero três ângulos internos, certo? Esta é uma característica de todo o triângulo na realidade. Bem, como nós nos referimos aos ângulos, como nós nomeamos os ângulos. Se nós conhecemos a medida do ângulo, nós nos referimos aos ângulos pelas medidas. Tá? Eu vou aproveitar essa construção aqui para nós evidenciarmos este ângulo interno. Bem, como nós descrevemos este ângulo? Primeiro, se nós conhecemos a medida do ângulo, nós nos referimos ao ângulo pela sua medida. E está convencionado, nós nos referimos aos ângulos em graus ou em radianos. Então, por exemplo, digamos que este ângulo ele tem a medida igual a 60 graus. Então, nós colocamos aqui 60 graus. Digamos que este ângulo aqui, eu não conheço a medida do ângulo, tá? É uma hipótese. Ele tenha 45 graus, certo? Muito provavelmente esse ângulo é maior do que 45 graus, tá? É só uma hipótese para a gente exemplificar a notação, certo? Então, essa notação em graus, por exemplo, de 60 graus ou de 45 graus, é a forma como nós nos referimos aos ângulos quando nós conhecemos as medidas. Esta notação está em graus. Nós podemos também nos referir aos ângulos usando a notação em radianos. Por exemplo, 60 graus é π sobre 3 radianos, tá? 45 graus é π sobre 4 radianos. Tá? Então, são duas formas que nós nos referimos aos ângulos e que nós escrevemos e descrevemos estes ângulos, ok? Observe que nem sempre a medida do ângulo ela é conhecida. E nestas situações, nós também nos referimos aos ângulos, tanto na forma escrita, como falamos sobre ele, né? Bem, uma forma de descrever um ângulo é nomeando este ângulo com uma letra, tá? Pode ser uma letra do nosso alfabeto, mas, em geral, utilizamos uma letra grega para escrever, descrever ou indicar um ângulo. Por exemplo, este ângulo aqui eu posso chamar ele de alfa, este ângulo eu posso chamar de beta, este ângulo eu posso chamar de teta, ou, perdão, de gama, e esse ângulo eu posso chamar de teta, por exemplo. Uma outra forma de denotar, ou seja, de escrever o nome dos ângulos, é evidenciar os pontos que fazem parte dos segmentos ou das semirretas que determinam essa região do ângulo, certo? Bem, por exemplo, este ângulo aqui que está no vértice B,
Uma forma de nomeá-lo é indicando o vértice B e colocando o chapeuzinho sobre ele, por exemplo. É uma forma. Uma outra forma é indicando que este é o ângulo. E lembrando que a gente faz a leitura do ângulo no sentido anti-horário. Então, eu vou marcar aqui, ó, o ponto C. Coloco o centro do ângulo, que é o ponto B. E o ponto da extremidade do ângulo, que é A. E o centro desse ângulo é B. Então, esta é uma forma de denotar este ângulo. Outra forma de denotar esse mesmo ângulo é colocando esse símbolo que indica que é um ângulo e coloca aqui CBA. Sempre a letra que é o centro do ângulo deve estar no centro entre as duas letras que fazem parte dos segmentos ou das semirretas que determinam a região do ângulo, certo? Então, essas são formas de nós descrevermos e nomearmos os ângulos. Até o próximo vídeo. Um abraço.